Gente, a aula de hoje tá pra lá de especial. Essa é uma peça que eu queria fazer aqui no canal há bastante tempo. É uma frasqueira térmica que dá pra você levar a marmita, os lanchinhos e também, caso você decida fazer sem o material térmico, é uma ótima peça pra você que de repente é manicure e leva aí os seus materiais de trabalho. Enfim, é uma peça, gente, que dá pra adaptar pra muita coisa. Tem suporte aqui pra colocar alças também. No canal eu já ensinei pra vocês a como fazer alças aqui de ombro. Enfim, eu tô extremamente encantada. Olha só, eu utilizei os tecidos sarde permeáveis da Avimor. Escolhi essa estampa aqui em azul, que tem verde, que tem rosa. Por dentro, coloquei ela toda impermeável, com esse bagulho aqui, ó, de poá, que deixa a peça um charme. Pra gente sempre pensar na peça ser linda externa e internamente também. Fazer uma boa escolha dos acessórios, cursores aqui, que vem tudo combinando. E olha que peça firminha, durinha, para você carregar aí a sua marmita com muito estilo. Eu acho que a partir de agora você vai querer até levar a marmita pro trabalho só para ter uma frasqueira dessa. E aí, é claro, gente, aproveitei aqui, ó, para pegar alguns dos tecidos que eu tenho impermeáveis aqui. Esse, então, foi o que eu utilizei nessa peça, mas dá para você fazer, ó, com diversas estampas. Olha essa daqui que linda, de cactos. Tem muita estampa linda. Olha essa daqui, ó, de limão siciliano. Tem muita estampa linda lá no site da Avimor. Então, corre lá para garantir os seus tecidos. Aqui na descrição desse vídeo, eu tô deixando o site da Avimor para vocês e, é claro, também o meu cupom de desconto. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Avimor Tecidos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e me conta se você gostou de aprender essa peça junto comigo. Então, vamos lá? Vem para o passo a passo que a aula já vai começar. Para fazer o nosso passo a passo, nós vamos precisar da sarja impermeável da Avimor. Vou estar precisando também do Etaflon, porque eu quero fazer uma peça térmica. Esse meu Etaflon, ele já é estruturado com manta, então vai dar uma dupla camada. E eu vou estruturar aqui todas as peças com manta R2 também. Como eu quero a minha peça impermeável, vou estar utilizando o bagum também. Eu vou precisar de duas partes que vai servir como fundo da minha bolsa térmica para marmita, na medida de 20 centímetros por 26 centímetros. Eu vou pegar um círculo com diâmetro de 15 centímetros, vir aqui a minha peça, ó, e vou arredondar os 4 cantos, tá ok? Para ficar aqui a medida que eu quero, porque eu quero a minha peça arredondada. Agora eu venho aqui com a minha tesoura e vou refilar os 4 cantos. Feito isso, eu vou posicionar aqui, ó, manta com manta, Etaflon fica para baixo, e depois aqui o meu bagum impermeável. Esse daqui vai ser o fundo da minha peça e também a tampa de abertura. Passo aqui uma costurinha de segurança. Para a tampa de abertura, o que eu fiz? Eu já costurei aqui uma alça chique. A medida de 35 centímetros, marquei aqui 8 centímetros de um lado, 8 centímetros do outro e fiz essa costura aqui em X, que eu já ensinei aqui como que eu faço. Eu vou estar linkando esse vídeo para vocês no final. Aí eu costurei somente nessa parte aqui do matelassé, que está feito com a sarja e a manta R2, primeiro aqui a minha alça, e depois fiz o sanduichinho aqui, Etaflon e também o bagum. E aí, ó, ficou assim. Então, a gente vai fazer isso nessas duas partes. Então, feito aqui na tampa, agora a gente vai fazer na outra parte juntas. Então, eu deixo o Etaflon para baixo, manta com manta, vou passar aqui a primeira costura de segurança bem na beiradinha.
Ó, pessoal, então aqui eu tenho a parte de cima da minha frasqueira e o fundo, a parte de baixo, ambas impermeável. Agora aqui a gente vai tirar a medida para poder fazer o corpo. Vou pegar por essa daqui porque eu acho mais fácil. Então, com a fita métrica em pé, eu vou vir aqui nessa base, circulo toda a minha peça, ó, bem justinha, e finalizo aqui. Dá exatamente 78 centímetros. Eu vou colocar 2 centímetros de margem de costura. E agora aqui você pode fazer a altura da sua peça, aqui você decidir. A circunferência vai ser de 80 centímetros, já com margem de costura. Então aqui no meu caso eu decidi que a altura da minha peça vai ser de 22 centímetros, deixa eu só confirmar aqui para vocês a medida, ó, de 22 centímetros. E eu separei aqui 5 centímetros para a gente fazer a canaleta do zíper, tá ok? E aí eu vou precisar de 22 por 80 centímetros hipermeável, a sarja permeável da Avimor, estruturado na manta R2. Vou precisar do Etaflon na mesma medida e também do Bagum. O Etaflon e o Bagum eu não vou refilar como eu fiz aqui na minha peça. Eu vou deixar ele inteiro. E aí aqui cortei para ser o freio do zíper, uma medida de 13 centímetros por 22. Então tá aqui o sanduichinho de sarja permeável com manta R2, Etaflon e Bagum. E aqui ó, já tá pronto esse quadradinho, a gente vai deixar ele reservado. Agora eu vou precisar do zíper, do tamanho aqui ó, desse meu canal, que ele ficou aqui, deixa eu pegar a medida para vocês, se você quiser a medida exata para descontar. Ele ficou com 67 centímetros e agora aqui eu vou costurar o meu zíper. Direito do meu zíper com o direito da minha peça. Vou precisar também de cursores, ó, separei 2 aqui. Vou estar utilizando também aqui alcinhas, então eu cortei aqui 6 centímetros. Estou utilizando aqui uma argola, dobro ela ao meio, já fiz aqui em uma costurinha de segurança, vou fazer nessa também, que ela vai servir como apoio lateral, caso você queira fazer uma alça para ombro. E aí, vou estar precisando também de viés para o acabamento. Pode ser viés de algodão ou pode ser viés boneon também. Eu vou usar aqui o que no momento de eu fazer o acabamento, eu achar que fica mais fácil. Então, começo aqui, ó, já fazendo as costurinhas nas minhas argolas, que vão servir para as alças de ombro, vou reservar junto com os cursores. E aqui, então, primeiro vou passar uma costura de segurança, deixo aqui o zíper sobrando, ó, eu fiz para sobrar nas duas laterais, vou passar uma costura de segurança, direito do zíper com direito do tecido. Depois, então, da costura de segurança feita no zíper, eu vou colocar avesso do zíper com o direito aqui do Etaflon e vou costurar. E aí também, ó, você já pode colocar aqui, ó, o Bagum. Ó, deixo ele aqui para ficar impermeável. Então, Etaflon, Bagum e aqui o meu zíper. Quando a gente desvirar, já vai ficar aqui, ó, tudo embutido. E agora eu vou costurar o mais próximo possível do dentinho do meu zíper. Gente, ó, coloquei aqui clipes para facilitar aqui a costura da minha peça e agora eu vou costurar o mais próximo possível do dentinho do meu zíper. Eu tô usando aqui a largura do meu ponto em 4 milímetros. Costura feita, eu vou virar aqui, vou desvirar a minha peça, acertar ela bem, ó, deixar bem certinho, e vou passar aqui, ó, pode rebater em cima e passar também uma costurinha de segurança. Depois de feito isso, aí eu refilo a peça.
Com a minha costura feita, agora aqui, ó, eu vou refilar. Agora, pessoal, eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Então, faço aqui direito com direito, costura de segurança, e depois vou costurar etaflon e bagum. Pessoal, costura feita. Antes de eu refilar, ó, pode acontecer isso do material deslizar um pouquinho. Então, abro aqui o meu zíper e vou alinhar a peça, passando os cursores. Então, sempre corto aqui o comecinho do meu zíper, alinho aqui a minha peça, vou passar o cursor. Ó, trago ele até a metade, já ficou certinho. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, e paro aqui no meio. Agora, eu vou refilar todo o excesso da minha peça. Pessoal, peça aqui prontinha, lado de fora com a sarja permeável, lado de dentro todo hipermeável. E agora aqui, a gente vai unir o freio. Eu esqueci, eu já coloquei o forro, então o que que eu fiz? Nem vou desmanchar, fica duplo, deixa a minha peça até mais durinha. Cortei aqui um outro pedaço de bagum, 13 centímetros, é a medida. E agora eu vou colocar direito aqui da minha sarja, com direito da minha peça. Ó, e aqui direito do bagum com direito do bagum. Cortei maiorzinho, tá? Depois eu vou refilar. Então, vou colocar aqui alguns clipes para segurar essa minha peça. E vou costurar aqui com uma costurinha na beiradinha de segurança. E agora aqui, ó, eu viro pelo lado aqui do forro, vou colocar direito com direito, e aí eu vou costurar agora aqui com a margem do calcador. Já fica aqui todo embutido, e agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, direito com direito primeiro, passo uma costurinha de segurança. E agora aqui, ó, eu vou dobrar, fazer um rolinho com a minha peça. Agora, com esse rolinho pronto, ó, eu trago aqui o meu forro e eu vou costurar ele. Vou virar aqui por esse lado e vou costurar. E aqui de dentro, retiro o restante da minha peça que eu enrolei aqui. Pessoal, então desvirei aqui a peça, ela fica toda impermeável. E a minha dica para vocês, a gente tá construindo essa peça juntas, então é uma peça que eu não testei antes, então assim, deu trabalho aqui para eu desvirar, então a minha dica para vocês, aumentem essa parte aqui, ó, façam, ela tá com 13, pode fazer aqui com 17, 20 centímetros, porque vai facilitar para você na hora de deixar tudo embutido. Ou então você pode fazer com viés também, eu prefiro embutido. Ó, com a peça pronta, agora eu vou passar uma costurinha aqui e uma aqui, tá? Pra poder aqui selar e refilar esse material.
Agora aqui eu deixo a minha peça no avesso mesmo, vou juntar essa parte do freio do zíper, vou fazer um pique aqui, porque esse é o meu meio. Estico a minha peça e faço o pique do outro lado. Feito isso, vou fazer ao contrário os piques. Eu tô encontrando aqui os 4 cantos da minha peça. Aí eu já vou repetir esse mesmo processo aqui na parte de baixo. Pessoal, então aqui com os piques feitos na peça, eu também fiz aqui na parte que vai ser a tampa da minha peça e o fundo. Eu dobro aqui ao meio, meio com meio, pique aqui e aqui, e ao contrário também. Decidi que eu vou estar utilizando o viés de bagum também, porque assim fica tudo impermeável e facilita na limpeza. Eu cortei aqui com 3 centímetros e cortei por 85. Vou agora, aqui na minha peça, colocar o suporte para as alças. Então, como eu já tenho aqui, ó, os piques das laterais, eu vou estar colocando ele aqui, ó, de um lado e também do outro lado. Ó, centralizo aqui e vou colocar de um lado e do outro. Mais uma coisa que eu sei que é importante, que vocês sempre perguntam, para costurar, eu estou utilizando nesse projeto a agulha 16. Até agora eu fiz tudo utilizando a linha trilobal, que é aquela mesma linha que a gente usa na bordadeira. Então assim, ó, ela é forte, resiste bem, e na bobina a linha 100% poliéster, fio 120. Agora aqui que eu vou fazer o fechamento da minha peça e eu vou utilizar o bagum, eu tô utilizando o nylon 60, tá ok? Troquei aqui e vou estar utilizando o nylon 60. Agora aqui eu vou começar então a passar o meu viés, que é de bagum, direito com direito. Vou passar aqui em toda a volta na parte de cima e na parte de baixo também. Pessoal, com aqui o meu viés costurado em toda a volta, agora aqui eu vou começar a colocar o meu fundo. Então eu vou vir aqui, ó, procurar o pique, deixa eu achar ele. Coloco clipes. Do outro lado e aqui na lateral. E aí, ó, vai bater certinho aqui, ó, a minha alcinha com o meu pique. Ó, vai ficar tudo posicionado certinho aqui. E a mesma coisa na parte do fundo. Só que antes disso, o que que eu faço? Estando os piques feitos, eu vou fazer retrocesso aqui só para prender, porque facilita, e depois eu prendo do fundo. Então aqui, ó, preso. Aí, ó, fica muito fácil agora, é só a gente vir com o restante dos clipes, colocando aqui em toda a volta. Fica muito fácil depois pra gente poder costurar, ó. Ele vai encaixando certinho. Aí, gente, eu vou repetir esse mesmo processo na parte inferior. Pessoal, então já costurei aqui o viés e rebati na parte de cima. Para costurar, eu vou abrir no zíper aqui, ó, que facilita a minha vida. E agora a gente vai fazer juntas essa parte aqui do fundo da peça. Vamos lá. Então agora eu vou costurar com a margem do calcador aqui da máquina industrial de 66 milímetros. Inicio com retrocesso e vou costurando, retirando os clipes em toda a volta. Vou virando assim a minha peça, ó, pode abrir, coloca a sua mão por dentro e vai aqui, ó, ajeitando a sua peça para ficar certinha a costura aqui do seu fundo no fole.
Pessoal, aí mudei aqui a posição da câmera para vocês conseguirem ver melhor. Então, eu fico com uma mão por dentro e vou costurando aqui, ó. Quando vai aproximando, vou tirando clipes, sempre acertando aqui, ó. Vou virando a peça, ó. E vou aqui acertando para poder costurar esse fole certinho, ó. Tá vendo, ó? Aqui separa, eu venho, trago aqui, ó. Vou virando aqui a minha peça, porque facilita bastante você tá com uma mão dentro e outra fora. E aí, ó, ter aquelas costurinhas das divisão, gente, isso é muito mão na roda, porque você não tá costurando aqui uma peça que tá inteira solta. Aí toma cuidado, claro, né, para não colocar sua mão aqui e costurar ela junto, os seus dedos, mas ó, vem bem tranquilo aqui para costurar. Essa forma facilita bastante. Ó, tô chegando, ó, tá vendo? Ó, ela vem distanciando, ó, meu dedo tá aqui. E eu venho trazendo ela aqui, ó. Ó, e terminei essa costura. Olha que lindeza que ficou. Vou refilar algumas linhas. E agora aqui, ó, só vou trazer o meu viés de bagum pra cá. E eu vou continuar costurando do mesmo lado. Agora aqui com o bagum eu nem coloco clips, tá? Vou bem aqui, ó, tranquila. Agora, ó, eu dou uma deitada aqui na peça, trago ele pra cá, pra deixar bem ajeitadinho. E vou costurar com a mesma margem que eu fiz, ó. Vou trazendo aqui e costurando. Da mesma forma, vou colocando a minha mão aqui dentro, ó, virando se eu precisar a peça e vou costurando aqui o acabamento com o viés que eu cortei aqui de bagum, que tá com 3 centímetros. E aí, queira ou não, a gente reforça aqui as nossas costuras. Eu vou puxando aqui para deixar o máximo possível, sem fazer preguinha, tá? Mas o viés acaba que, como o viés de bagum ele não tem elasticidade, ele vai fazer uma preguinha. Mas eu preferi fazer assim, para poder deixar a peça toda impermeável. Tô sempre puxando o meu bagum para não ficar excesso do lado oposto. Esse bagum, ele é bem lindo, super delicado aqui de poazinho e dá um acabamento bem lindo para nossa peça, não só por fora, como também por dentro. Sempre bom a gente pensar no acabamento interno também. Ó. Pessoal, então peça aqui finalizado o bagum, ó, o acabamento fica bem legal e do lado aqui interno, a gente fica, deixa eu virar aqui, ó, com excesso aqui, ó, de bagum. Agora a gente vai pegar uma tesourinha dessas curvas e a gente vem aqui, ó, refilando esse excesso que ficou para ficar com um acabamento bem bonito. Esse é o diferencial do nosso produto artesanal. Então eu venho aqui, ó, refilando todo o excesso, tomando cuidado, é claro, né, para não cortar aqui a parte aqui do meu forro. Facilita muito a limpeza, porque daí, ó, vai ficar tudo impermeável, passou um paninho, tá limpo. A sarja, ela também é impermeável, então fica aqui uma peça que é impermeável por fora e por dentro. Gente, olha só a lindeza que ficou a nossa peça. Ela ficou num tamanho super grande, então esse daqui é um porta-marmita que dá para você levar todas as refeições do dia. Tem aqui o espaço para alça, carrega por aqui, ó, fácil para a gente poder abrir. Eu peguei aqui até uns potes, ó, todo impermeável. Ah, uma dica, quem quiser pode fazer aqui um bolsinho com a tela vôlei para poder colocar talheres, guardanapos, enfim. Eu peguei aqui alguns potes para vocês verem, ó, como que é grande.
cabe garrafinha de água em pé, ó. Dá para colocar aqui, ó, aqui tem talheres no canal também, já tem aqui porta-talher, ó. E dá para guardar tudo, gente, ó. Ainda guardar em pé a garrafinha de água. Fica super estruturada a peça, ó. Ficou bem linda. E o que é mais legal, a peça, além de ser impermeável, ela também é térmica. Então, isso vai ajudar a conservar o alimento quentinho por mais tempo. Fala a verdade que a partir de agora você vai querer levar marmita para o trabalho ou para qualquer lugar só para ir com uma frasqueira linda dessas. Gente, ó, então como vocês viram, nós costuramos a peça junto. Eu não fiz teste antes, então eu deixei no vídeo todas as medidas para você. Pode adaptar, fazer como você preferir. Aqui eu fiz com 13, mas como eu falei para vocês, para facilitar, pode fazer essa parte aqui com 20 centímetros e como vocês viram, ó, encaixa perfeitamente. Você pode fazer a peça aqui mais baixa ou até mais alta, de acordo com a sua necessidade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, deixando aqui abaixo nas informações desse vídeo o site da Avimor Tecidos para você garantir as suas sarjas impermeáveis. Tem estampas lindas por lá, eu tenho certeza que você vai se apaixonar por alguma. Aproveita para utilizar o meu cupom de desconto, que é Avimor Faraozinho. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, incentivar o conteúdo desse canal, ele é muito importante. Comenta aqui abaixo se você quer que eu te ensine alguma outra peça que eu não trouxe ainda aqui no canal, que é claro que eu vou fazer com muito carinho para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!